Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma enorme satisfação estar aqui presente nesse 5º Congresso, né, de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná. Agradeço aí ao Davidson ao convite, saúdo também a minha querida, né, colega, companheira Fernanda Mendonça, com quem eu tenho tido a oportunidade de dividir, né, pesquisas, estudos também sobre esse tema que envolve o financiamento e a gestão do SUS. Vou fazer rapidamente a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca cis, tenho cabelos um pouco abaixo do ombro, já castanhos, mas já com vários, né, fios brancos, quase grisalha, né, poderia dizer quase grisalha, né, e uso óculos marrom. Que mais? Estou usando um vestido longo com tonalidades de marrom, azul, né, e cinza. Tá? Bem, o convite para estar aqui nessa mesa foi para abordar esse tema, né, que envolve uma reflexão, né, que suscita, né, uma reflexão não só para o presente, mas também um olhar para o futuro, né, como bem disse o Davidson, nós estamos hoje, né, num momento muito crítico do ponto de vista do cenário político do Brasil, tá, e do mundo. Davidson, por favor. Eu procurei organizar aqui a minha apresentação, né, a partir desse roteiro. Então, inicialmente, eu vou recuperar aqui o contexto do Sistema Único de Saúde como uma conquista social e também constitucional e os desafios para o financiamento público no Brasil. Na sequência, vou abordar com vocês problemas que eu julgo que são centrais para essa discussão que envolve o financiamento do SUS, base estrutural, né, obviamente. Base estrutural, melhorou, gente? Estão me ouvindo? Bem, base estrutural aí para o avanço do SUS, para a sustentabilidade do SUS. Vou trazer evidências de pesquisas, estudos empíricos realizados sobre o tema do financiamento com o enfoque das emendas parlamentares. Esse é um tema que tem ocupado, né, um lugar importante na minha agenda de pesquisa, de estudos na saúde coletiva, com quem eu tenho tido a oportunidade de compartilhar com outros grupos, né, que estudam o tema no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e também na Universidade Estadual de Londrina, com quem a gente estabeleceu parceria lá atrás para desenvolvimento de estudos nesse tema. A partir de resultados de estudos empíricos aí recentes, né, vou trazer uma análise crítica, uma reflexão crítica sobre o significado dessas mudanças que envolvem um peso importante das emendas hoje no financiamento do SUS. E, por fim, né, o que tudo isso nos diz, né, que novo pacto e propostas a gente pode traçar a partir disso, dessas informações e dessas análises. Então, vamos lá, recuperando, né, esse contexto importante, né, do nosso Sistema Único de Saúde. Eu gostaria aqui de ratificar que o SUS é uma conquista histórica, social histórica, tá certo? É uma conquista histórica. No seu artigo 96, né, a Constituição estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Eu gosto sempre de recuperar esse artigo, tá? Porque ele coloca o nosso patamar de luta lá em cima, né? E esse artigo está na Constituição, nos ajudou a manter o SUS, tá certo? Ainda, né, que em contextos bastante adversos, tá? Então, o SUS é uma conquista social histórica que se expressa na nossa Constituição, que, na verdade, consolida décadas, tá, gente, de mobilização social. Ele é fruto de um pacto político, tá? Um pacto político que garantiu
no Brasil, a constituição de um dos maiores sistemas públicos universais do mundo. Por quê? Porque ele se volta a mais de 200 milhões de pessoas e ele tem uma configuração, de fato, bastante abrangente, né? A gente garante com o SUS, desde a vacina até ações de vigilância, promoção de diferentes naturezas, né? Mas transplante, cirurgia cardíaca. Ele é, de fato, bastante abrangente, tá? E temos que reconhecer o SUS como um avanço, né? O Arouca, né, que é o nosso patrono lá da Escola Nacional de Saúde Pública, falava que é um avanço civilizatório mesmo para a nossa sociedade, a nossa realidade. Então, temos que reconhecer o SUS como essa conquista, né, e valorizar bastante o nosso Sistema Único de Saúde. Mas o SUS, ao longo dos seus 35 anos aí de implementação, sofreu, né, uma série de reveses, né, e enfrentou uma série de desafios, e entre esses desafios, né, aí a gente destaca aqueles que se referem ao financiamento, tá? Então, o subfinanciamento público crônico, né, no nosso país, ele é estrutural. Esse gráfico que está aí para vocês, eu estou vendo aqui os números pequenininhos, ainda bem que eu coloquei aí em destaque, né, os principais pontos desse gráfico. Ele mostra, né, traz os resultados de uma pesquisa bem importante, né, que a gente realiza aqui no Brasil, que envolve as contas satélites de saúde, tá, que permite a gente sistematizar o gasto público e privado no Brasil, tá? A partir de metodologias utilizadas internacionalmente para isso. E vejam, o Brasil gasta 4% do PIB em saúde pública, tá certo? Que é a saúde pública, em ações e serviços públicos de saúde, que conformam o nosso SUS. Tá? Isso representa apenas 40% do gasto total. Tá? Então, se você compara, né, esse gasto com sistemas universais, né, de saúde que se consolidados já no mundo, ele é muito inferior. Né? Esses países gastam em torno de 8% a 10% do PIB. E a América Latina, gente, em média, 4,3%. Tá certo? Portanto, o Brasil está abaixo da média de gasto público, né, em relação ao PIB, se comparado, né, aí a América Latina, a região da América Latina onde a gente se insere. Tá? Também, no nosso caso, há importantes subsídios públicos aos planos privados de saúde, que favorecem as pessoas de maior renda, que já possuem maior acesso aos serviços de saúde. Tá? Então, os subsídios de saúde não são pequenos. Tá? Por exemplo, o subsídio que existe, né, em relação ao imposto de renda de pessoas físicas, né, e também jurídicas. Né, então, eles retiram, né, eu diria, do financiamento público um volume bastante significativo de recursos, tá, que o Estado deixa de arrecadar. Então, só para vocês terem uma ideia, entre 2019 e 2022, a participação do gasto tributário, que envolve, né, isso que o Estado deixa de arrecadar, seria um gasto indireto, tá, nas despesas em ações e serviços públicos de saúde do Ministério da Saúde, foi de 22%. Tá? Mas atingiu isso, foi nos anos da pandemia, né? Mas atingiu 31% no último ano, então, correspondendo a 52 bilhões de reais. Então, tá certo? Não estou dizendo que isso aqui corresponde somente às isenções do imposto de renda, é um conjunto de isenções fiscais que estão aqui computados, que se referem aqui à área da saúde. Então, é significativo isso, tá certo? Além disso, a gente também tem um problema importante que tem a ver com a baixa participação federal no gasto público total. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que a União, tá, hoje, ela gasta menos, tá, do que estados e municípios do ponto de vista da origem dos recursos. Tá certo? Então, de 2010 a 2024, o gasto público total em saúde ele passou de 306, né, cerca, né, de 306 bilhões para 521,7 bilhões, tá? Mais somadas, as participações dos estados e dos municípios superaram da União em todos esses anos, pessoal.
todos esses anos, tá certo? E em 2024, a União foi responsável por 41,4% desse gasto total, né? Os estados, 26,6%, e os municípios, por 32% dessa despesa pública total. O que isso representa, né, essa baixa participação aí do gasto federal? Tá? Ela é problemática, já que, tá, a gente tem, e ela é problemática e contraditória com a arrecadação que a gente tem de receita. Tá? Por quê? Porque é a União a principal arrecadadora de tributos. A gente tem essa concentração, tá certo? Então, veja, isso corresponde, olha, se a gente pensasse ao quanto que resta à União depois das despesas obrigatórias, repasses obrigatórios, ela fica com 56% de toda a receita disponível, a receita tributária disponível. Tá? Mas veja que isso é contraditório com o que ela representa do ponto de vista do gasto em saúde. Tá certo? Então, isso também é um problema, eu diria, tá certo? Essa contradição que temos, que imputa uma responsabilidade, um esforço significativo muito grande aos nossos municípios também, tá certo? Bem, e, além disso, né, desses problemas estruturais, a gente poderia dizer que a gente está vivendo, né, mais recentemente, né, uma crise importante, que envolve a crise do presidencialismo de coalizão, né, de coalizão que se configurou no Brasil de 1990 até meados dos anos 2010 e que funcionava como a montagem, né, de uma forma, né, do governo conseguir, por meio da distribuição de ministérios e também da aprovação de emendas parlamentares, né, determinados acordos, né, para a aprovação da sua agenda política prioritária, tá certo? É o que a gente denomina da governabilidade, foi por meio desse presidencialismo de coalizão que, né, vigorou aí, pelo menos desde a segunda metade dos anos 80. É assim que o Abranches, Sérgio Abranches, que é esse autor que conceituou, né, o presidencialismo de coalizão, trouxe aí para a gente, tá certo? Então, veja, a partir, né, de meados de 2010, a gente começa a perceber uma crise. Já não é mais, né, possível a gente fazer os acordos que então se fazia até então, tá, com o legislativo para fins de governar, tá certo? E por que isso acontece? Bem, por uma série de fatores políticos, tá certo? Mas a gente poderia também dizer que por mudanças institucionais, né, que aconteceram nesse período. Tá? E essa definição da impositividade, do ponto de vista da execução das emendas parlamentares, foi uma delas. Tá? Então, a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, no bojo daquelas negociações que tentaram, de alguma forma, né, impedir, né, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, mas com maior, enfim, significado, né, expressão a partir da emenda constitucional de 86 de 2015, parte das emendas parlamentares passam a ter caráter impositivo. O que é isso? Elas não são mais de caráter autorizativo, não é o governo federal, tá certo, que decide se vai gastar ou não. Ele tem que obrigatoriamente executar essas emendas, tá certo? Então, elas adquirem esse caráter impositivo do ponto de vista da execução, tá certo? E também é definido um limite financeiro, que hoje, para essas emendas, que hoje, tá, atualmente, né, as mudanças aí ocorreram, era 1,2%, mas hoje, atualmente, está em 2% da receita corrente líquida para as emendas individuais, tá, sendo a metade para a saúde, e hoje também elas se aplicam às receitas correntes, as emendas parlamentares de bancada. Tá? Então, é 1% da receita corrente líquida para emenda de bancada. Tá? Então, somadas, aí, 2 com 1, 3% da receita corrente líquida deve ser obrigatoriamente, tá, de emendas parlamentares. Tá?
E a distribuição de recursos entre os parlamentares, como é que ela se dá? Na verdade, essa impositividade ela vem, né, de uma crescente demanda dos congressistas, dos parlamentares, né, para mudar essa relação com o executivo e para terem, né, maior autonomia e maior igualdade do ponto de vista da distribuição das emendas, tá certo? Porque, a partir da impositividade, cada parlamentar, cada um dos 513 deputados federais e 81 senadores que temos nesse país, eles recebem uma cota igual daquele valor de receita corrente líquida, que é definida como limite, tá certo? Para a distribuição das emendas, ok? Então, o que acontece? Né? Acontece que há uma pulverização de partidos, de interesses no Congresso, né? E isso dificulta a construção de consensos que sejam sustentáveis em torno de um financiamento adequado e previsível para o SUS. Aí eu já estou adiantando para vocês algumas das consequências que a gente vem, né, refletindo aí, pensando sobre esse processo, tá certo? Davidson, você me fala quando tiver metade do meu tempo, tá? Tá. Bem, assim, uma outra questão bastante importante é que, com base, né, quer dizer, houve essas mudanças de regras, e, a partir de então, o que acontece? Acontece que há, cada vez mais, uma expansão das emendas parlamentares, tá, no financiamento setorial, no financiamento do nosso Sistema Único de Saúde. Tá? E, assim, há uma mudança significativa da lógica de financiamento que vigorava até então no Sistema Único de Saúde, né? O que deveria ser um instrumento de ajuste, né, que é o caso das emendas, ajuste, né, entre programas apresentados na lei, né, orçamentária anual, que seria possível. Está previsto, a emenda está prevista na Constituição, tá certo? Ela se converteu em um mecanismo de poder político, que aumenta o poder do legislativo nas políticas públicas e no orçamento público, tá certo? E, claro, aumenta a incorporação de critérios políticos na alocação de recursos do SUS, com impactos diretos nessa racionalidade. Eu vou estar denominando assim, tá, gente? Racionalidade técnica, mas a técnica nunca, tá? Ela se faz descolada da política, tá certo? Mas, vamos dizer, de uma certa racionalidade técnica, embutida em toda uma lógica, né, que vigorava até então para a alocação dos recursos do SUS. Tá? Então, em relação às emendas individuais, a cota garantida de emendas impositivas aos parlamentares, ela representa bilhões alocados na saúde por critérios políticos, não necessariamente critérios epidemiológicos ou de necessidades populacionais. As emendas de bancadas, por sua vez, né, que é um tipo de emenda coletiva, tá, temáticas, estaduais, elas acabam disputando recursos para hospitais, equipamentos nos seus redutos eleitorais, independentemente de planos regionais de saúde, porque não precisa ter, né? O recurso não precisa se adequar ao plano regional de saúde, por exemplo, das emendas de bancada. Tá? As emendas de relator, por sua vez, que foi denominado, né, como orçamento secreto, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2022, ela chegou a concentrar 16,5 bilhões, tá? Sendo parte significativa direcionada para a saúde sem transparência, que é um problema que temos nesse âmbito, tá? E crescimento explosivo, como eu já havia sinalizado. Né? Então, as emendas parlamentares à saúde, elas saltaram de 5,1 bilhões em 2014, tá? Para 24,8 bilhões em 2024 na despesa federal com saúde. Tá? E um crescimento de 387% em 10 anos. Tá? Então, emenda parlamentar está na ordem do dia, né, do debate que envolve o financiamento da saúde, não é à toa, tá certo, gente? Aí eu vou trazer uma série de informações, a maior parte delas eu extraí, tá, de um
um texto para discussão que foi produzido recentemente pela Fabiola Sulpino, pesquisadora lá do IPEA, que vem trabalhando com esse tema, com quem a gente tem a sorte, né, a alegria de de estabelecer uma parceria, tá? E eu trouxe as informações mais atualizadas que temos nesse tema, que está disponível nesse texto para discussão na página do IPEA. Tá? Então, vejam aí a despesa por emendas parlamentares em ações e serviços públicos de saúde de 2014 a 2024, atingindo aquele patamar de 24,8 bilhões em 2024, tá certo? Bem, aí essa tabela, não sei se vocês estão conseguindo enxergar depois, Davidson, isso fica aí para os congressistas, para as pessoas que quiserem examinar com mais calma. É claro que, como eu falei, elas estão disponíveis nesse texto para discussão, tá? Mas aqui, né, nessa tabela, eita, vou tentar acelerar, tá? O que a gente tem aí é essa expressão dessa participação cada vez mais importante no orçamento federal, tanto na despesa total do Ministério da Saúde, como em ações e serviços públicos de saúde. E aí é o seguinte, a gente tem que ter em mente que as emendas não adicionam recursos ao SUS, tá? Elas são uma forma de alocação de recursos e elas financiam a aplicação mínima federal em ações e serviços públicos de saúde. Então, aqueles 15% da receita corrente, tá, líquida, que o governo federal deveria destinar para a saúde, para as ações e serviços públicos de saúde, tá, as emendas têm que estar contabilizadas nesse piso, tá certo? Essa é a pegadinha, eu diria, tá? Bem, aqui esse gráfico ela mostra a participação das despesas alocadas pelo Ministério e por emendas parlamentares nessa despesa discricionária. O que é a despesa discricionária? É aquilo que não é obrigatório do Ministério da Saúde, tá? Aquilo que o Ministério poderia destinar em função de acordos, prioridades, inclusive definidos, né, no âmbito da CIT, no âmbito dos conselhos, tá certo? E direcionados, inclusive, pela própria Conferência Nacional de Saúde. É a despesa discricionária, aquela que não está prevista ali como despesa obrigatória, tá, do Ministério da Saúde. As emendas, hoje, elas representam 45,4% dessa despesa discricionária. Tá? Aqui é só essa questão das emendas, os tipos das emendas, diversos tipos, porque tem individual, tem a de comissão, bancada, e tinha a de relator, que vigorava até 2022. Então, só para vocês verem o peso, né, dessas emendas que chegaram a ter, do relator, né, em 2021, representar cerca da metade dos recursos alocados por emendas. Tá? E, em 2024, o que você observa, tá, é um aumento do protagonismo das emendas de comissão. Então, as emendas de comissão, elas substituem lá as emendas, né, de relator. Tá? Nesse outro gráfico que a gente vê é um aumento da execução das emendas parlamentares, nesse grupo de natureza de despesa que a gente denomina custeio. Quando eu comecei a estudar emenda, lá em 2010, foi o primeiro estudo de emenda que eu fiz, com Tatiana Vargas, Cristiane Machado, a gente tinha uma participação pequena das emendas no Orçamento Federal da Saúde, e a maioria era investimento. Olha como mudou, né, pessoal? Hoje, a maior parte das emendas parlamentares, elas financiam essas despesas correntes. O que é isso? Os materiais, os insumos, e hoje, inclusive, pagamento, né, de pessoas, grande parte das vezes por meio de terceirizações, tá certo? Então, é isso. Essas são as despesas de custeio, tá? Não de investimento. Investimento é reforma e construção de unidade, compra de ambulância, essa coisa toda. Tá? Então, é custeio. As emendas estão financiando aí, estão permitindo o financiamento do custeio do SUS no âmbito local. Tá? Por quê? Porque os municípios são os principais beneficiários da maior parte dos recursos federais alocados por emendas parlamentares. Tá? Então, vejam que 74,9% das despesas federais por emendas, elas são realizadas por meio de quê? Repasses federais do SUS. Tá? Então, elas chegam aos municípios. Nos municípios, aí elas são fontes de recurso. São fontes de recurso aparentemente novo, né? Que chega, mas não é novo porque faz parte daquele piso lá, né? Do governo federal. Mas, para quem recebe, muitas vezes é recurso novo, tá certo?
E, veja, a maior parte dessas emendas que chegam aí aos municípios, por meio dos repasses federais, por meio dos incrementos temporários ao PAB, à atenção especializada, é assim que é denominado, inclusive, lá no Fundo, né, Nacional de Saúde, onde a gente tem uma fonte importante de informação para a realização dessas pesquisas, desses estudos, tá? A gente vê que a maior parte se destina para a atenção primária e atenção especializada. Mas, veja, na maior parte desse período aí, 2014 a 2024, era atenção primária, agora mudou. Mudou. Agora é atenção especializada, tá? A maior parte da despesa. E, vamos dizer, seguindo também a prioridade da agenda federal, tá, da saúde, porque mostra que, obviamente, o Ministério da Saúde não é um ente passivo nesse processo, ele tenta orientar as despesas por emendas. Tá? E aí eu trago também aqui alguns dados de pesquisas que foram feitas por alunos de doutorado, né, aí aqui o André Smith, que fez o doutorado com a gente lá na ENSP, mas depois eu vou trazer os dados da Carla, né, que também estudaram as emendas nas suas teses de doutorado, e aí eles mostram, o caso do André, ele compara as transferências regulares do SUS, essas programáticas, com as transferências, com as emendas parlamentares. Tá? E esse gráfico aqui mostra como é que isso se apresenta nos municípios agregados por regiões. Veja, não é a mesma coisa. Para onde vai, principalmente, as emendas? As emendas estão indo para municípios, principalmente localizados aí na região nordeste e norte do país. Será que eu tenho 10 minutos? Norte e nordeste do país, tá? O que é bastante expressivo, e isso se deve, inclusive, à própria configuração do nosso parlamento, que tem uma certa tem uma sobreposição, né, de parlamentares se comparado, né, ao número de pessoas, de populações dos estados. Né? Então, isso acaba levando recurso também para o Nordeste e para o Norte do país. Tá certo? Então, se você compara aí transferências regulares com emendas parlamentares, as emendas parlamentares, proporcionalmente, chegam a municípios situados em regiões mais carentes, principalmente. Tá certo? Só que chega, mas chega de uma forma instável, tá, gente? E aí, nesse gráfico, que, enfim, foi publicado num artigo, ele está citado aí, né, da tese do André Smith, que eu tive o prazer de orientar, e, veja, é instável porque, nesse mapa aí, que compara, né, os anos, aqui eu acho que é de 2015 a 2021, se eu não me engano, tá? O que você vê? Você vê que, enquanto as transferências regulares do SUS elas têm uma certa estabilidade, no caso das emendas parlamentares é instável, muda muito. O município que recebe hoje um volume significativo de recursos, hoje que eu digo esse ano, no ano que vem pode não receber. Tá? Então, não há sustentabilidade, não há previsibilidade adequada, né, que, vejam, uma questão super importante para o planejamento da saúde, para o planejamento orçamentário. Tá? Aí, aqui, eu trago os resultados parte, né, dos resultados da tese da Carla, né, o Linsky, que fez a tese de doutorado dela lá no programa da UEL, ela também estudou as emendas parlamentares, e esse é um artigo que ela publicou, né, aí eu tive, também a felicidade de participar e de colaborar com esse artigo, e mostra, ela vai olhar lá como é que é o efeito das emendas para o gasto municipal. E veja, porque a gente estava achando que chega a emenda, aumenta o gasto, né? Aumenta o gasto, mas não. As emendas, no âmbito municipal, esse incremento, né, que chega lá por meio das emendas, não amplia os gastos em saúde. Tá? O que acontece? O que acontece é que a gente vê uma redução, inclusive, dos gastos com atenção primária. Tá? Chega o recurso das emendas, diminui o gasto com atenção primária própria dos municípios, o que levanta a suspeita de uma realocação, obviamente, né, de fontes, de recursos. Né? Enfim, a gente deveria depois ver, compreender melhor para onde está indo esse recurso que era da atenção primária, do gasto municipal da atenção primária. Tá? E, por fim, aí, fechando essa série de informações de pesquisas empíricas, felizmente a gente já tem vários estudos realizados sobre o tema das emendas parlamentares no campo da saúde coletiva, tá? Mas não é, obviamente, a única área que aporta conhecimento relevante para esse tema. Então,
outros estudiosos, né, da ciência política e da economia trabalham com esse tema, mas aqui eu estou trazendo os resultados dos estudos das pessoas que atuam na saúde coletiva, tá certo? Claro, sempre em diálogo aí com os nossos colegas de outras áreas, de outros campos, tá? E aqui é também fruto do resultado da tese do André, né, onde ele faz uma avaliação, ele, além de fazer a avaliação quantitativa, ele fez uma avaliação qualitativa desse processo, entrevistando os gestores no âmbito dos municípios, né, da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Ele entrevistou gestores municipais e gestores estaduais. E, veja, há uma perspectiva favorável, né, que se apresenta aí no âmbito local dos gestores municipais. A visão é predominantemente positiva, uma grande importância aí das emendas vistas como uma forma de ampliar recursos, né, uma complementação de recursos, né, oriundos aí das transferências federais do SUS, é assim que os gestores vêm, né, e que viabilizam projetos de expansão e qualificação. Mas também se observa uma perspectiva crítica dos gestores, e isso é particularmente expressivo nos gestores estaduais, entre os gestores estaduais e os gestores regionais, o que é bem interessante, né? Eles mostram que há um cenário de competição entre os municípios para a captação dos recursos, há uma dificuldade de previsão e de integração com os instrumentos de planejamento, principalmente regional. Enfim, concorre com no caso dessa perspectiva crítica, ela não é complementar, ela é concorrente, né, com as transferências regulares do SUS, e também problemas de iniquidade e transparência, tá certo? Bem, gente, frente a tudo isso que eu falei, né, o que a gente pode extrair de lições para a gente pensar, inclusive, perspectivas futuras, né, para o nosso sistema e para o financiamento do SUS, tá? Bem, a gente poderia dizer, olha, que como uma síntese, uma análise mais sintética desse processo, é que a crise do presidencialismo de coalizão, esse federalismo assimétrico que temos, com uma desigualdade brutal também entre os entes, né, com condições de financiamento, né, condições de provisão de serviços, acesso socioeconômicas, enfim, muito significativas, tá? E as emendas impositivas, elas criaram um sistema de financiamento em que a lógica política acaba prevalecendo sistematicamente sobre a lógica epidemiológica e sanitária, tá? Há uma fragmentação política muito grande na distribuição dessas emendas, tá? Hoje, a maioria do Congresso Nacional é conformada por partidos de direita ou de centro, tá? 75%, 46% de direita, 25% mais ou menos de centro, tá? Enfim, a maior parte, tá? Então, não necessariamente tem na sua agenda prioritária política direitos humanos e direitos sociais. Esse é o tema desse Congresso, não é isso? E não necessariamente o SUS, tá certo? Então, enfim, veja, são 33 partidos hoje representados na Câmara, né? Então, coalizões instáveis que exigem uma barganha orçamentária permanente. E envolve, inclusive, o próprio Ministério da Saúde, tá certo? Uma barganha permanente entre o Ministério da Saúde e esses parlamentares, tá certo? Mas também essa captura do orçamento, não é isso? As emendas parlamentares, elas substituem, em parte, o planejamento do Ministério da Saúde e fragilizam o que a gente denomina como a coordenação, a possibilidade de você coordenar nacionalmente esse processo junto aos demais entes, junto ao controle social. Você desloca, né, a agenda decisória, tá? Uma alocação distorcida e uma ineficiência do sistema, tá? Bem, o contexto político, né, hoje que a gente vê é de 2016 a 2022, de desmonte dessa capacidade estatal. Tá? A gente viveu esse processo, 2016 a 2022, com uma sessão de governo de extrema-direita no Brasil, que coincidiu com a aprovação dessas medidas que afetaram aí estruturalmente o financiamento. Eu não falei, mas, obviamente, nesse período aqui a gente conviveu com a emenda constitucional 95 de 2016, que estabeleceu o teto dos gastos em saúde, congelou, né, as despesas primárias da União por 20 anos. Né, enfim, esse orçamento secreto, que acabou concentrando bilhões em saúde sem transparência, o critério claro de rateio, né, e essa impositividade. Tá? Mas eu diria, gente, que o SUS permanece, ele não foi extinto, tá? Ele está aí, vivo, tá? Mas passou por uma reconfiguração silenciosa, não é isso? Uma reconfiguração silenciosa. Então, seus recursos foram crescentemente capturados por lógicas clientelistas e privatizantes.
Então, a gente observa, ao longo aí do processo de implementação do SUS, expansão dos planos privados de saúde, subsídio fiscal, transferência da gestão da força de trabalho em saúde para organizações sociais sem controle social e fragilização da capacidade de financiamento pública federal e utilização de recursos como moeda de troca. Tá? Então, esse é o cenário. O que podemos fazer? Tá? Podemos um novo pacto político. Por que não? Estamos no momento, um novo pacto político, um pacto político que supere essa crise de financiamento, né? Que, veja, ela está para além, ela é muito, né, para além de ajustes marginais. Né? Ela demanda, né, a recolocação da saúde no centro das prioridades orçamentárias e no centro de um novo projeto nacional de desenvolvimento para esse país, que é isso que a gente tem que ter, tá? Com critérios técnicos claros, transparências e participação social. Então, precisa ter o pacto político, consensos suprapartidários para proteger o nosso orçamento, critérios equitativos que garantam a aplicação dos critérios previstos em lei no Brasil, a Lei 141 de 2012, ela define quais são os critérios de alocação, tá certo? Transparência radical, publicidade obrigatória de todas as emendas à saúde com rastreabilidade da sua execução. A gente quer saber para onde estão indo as emendas, porque não, temos que saber. Tá? E controle social, fortalecimento do conselho, tá, e das conferências nas diretrizes. O que podemos fazer concretamente? Né, e aí eu me alinho às recomendações da 17ª Conferência Nacional de Saúde, do Conselho Nacional da Saúde. A gente tem que lutar por uma elevação progressiva do piso federal da saúde, de 15% para 20%, essa é a proposta, até 2030. Tá? Essa medida adicionaria cerca de 80 a 100 bilhões de reais para o nosso SUS, tá? E se aproximaria à recomendação da Organização Mundial de Saúde, que diz que tem que ser pelo menos 6%, né, a despesa pública total do PIB. Tá? E também, muito importante, redirecionar subsídios concedidos aos planos privados de saúde para fortalecer o financiamento do nosso sistema público. Temos justificativa técnica, tá? Isso é convergência com o padrão internacional, redução do gasto de famílias também com saúde privada, impacto direto na redução de mortes evitáveis, custo-efetividade comprovado das ações e serviços públicos, aí, pelo menos aí na atenção básica, sobram evidências, né, em relação à efetividade da atenção primária. Tá? E temos precedente legislativo. Nós já conseguimos aprovar outras emendas parlamentares. Tá? Em relação às emendas, realmente a última, tá, Davidson? Aqui a gente precisa ter também propostas para elas. Então, esse crescimento desordenado das emendas exige uma regulamentação que preserve a prerrogativa. A gente não vai tirar essa prerrogativa do Congresso, né, mas sem comprometer a racionalidade sistêmica. É possível fazer isso? Bem, podemos tentar vincular a alocação das emendas aos planos regionais para diminuir essa pulverização, tá certo? Também proibir emendas a obras inacabadas, pelo menos, né? A avaliação do impacto, temos que fazer mais estudos para ver efetivamente qual é o resultado desse processo, tá? Para a saúde das pessoas, para o sistema de saúde. E criar mecanismos de rastreabilidade em tempo oportuno, tá certo? A gente tem que ter mais transparência e forma de acompanhar, tá, esse processo. Então, por fim, defender o SUS, né, é uma escolha política, claro, tá? Mas também é, sobretudo, defender a democracia, defender um novo projeto para o desenvolvimento do nosso país, onde direito humano, direito à saúde esteja no centro da agenda, tá? E com melhoria aí das condições de saúde. O SUS não é inviável, pessoal, vamos parar com essa ideia, não é inviável, ele enfrenta crises porque tem sido deliberadamente subfinanciado, e a pergunta não deve ser, podemos pagar pelo SUS, ela deve ser, queremos pagar por um país mais justo. Tá? Então, esse é o meu recado aí para vocês. Obrigada.